Olá, meu nome é Marisa Moreira Araújo, sou bióloga, sou aqui de Marliéria e vim apresentar para vocês o projeto Ciência Viva. Esse projeto nasceu agora, há pouco tempo, em plena pandemia, né? Pela necessidade de levar informações científicas de qualidade para a população. Iremos oferecer palestras, né? Que será ministrada por um mestre, doutor, por um professor, por um pesquisador, tanto de Marliéria quanto um convidado, tá? Mas será um momento de muita aprendizagem. No primeiro encontro, nós chamamos a professora Ana Carolina Toledo. Ela é bióloga formada pelo UFMG, também fez mestrado e doutorado em microbiologia pelo UFMG e hoje leciona na Universidade Federal do Piauí. A professora Ana, ela irá falar sobre a Covid-19, ameaças, mitos e descobertas. Seja bem-vindo ao Ciência Viva. Meu nome é Ana Carolina e eu queria dizer de antemão que é um grande prazer estar aqui falando para vocês. Eu sou fã da Marisa, eu acho que ela tem um amor pela docência, pela ciência, pela biologia muito grande. Ela me empolga muito porque eu também sou uma apaixonada pela ciência e pela biologia em geral. E eu vou ser bem sincera com vocês que eu não sou de Marliéria, mas eu estou me sentindo em casa aqui vendo vocês falando. Eu sou uma mineirinha de Belo Horizonte, mas eu tenho raízes no interior, que a minha mãe é de Ouro Preto, meu pai é do Cerro, e ver vocês, assim, que são de Marliéria, espalhados por todas as partes, assim, do Brasil e do mundo, né, aqui nesse projeto bonito, né, de divulgação da ciência, né, me faz me sentir emocionada em casa, porque eu acho que projetos como esse são muito importantes e o que falta realmente é a gente sair das nossas academias, né, sair das nossas salas, dos nossos laboratórios, dos nossos institutos, das nossas universidades, da nossa casa e levar a ciência e informação para as pessoas, né? Que eu acho que foi o que eu mais, bom dia, tentei fazer durante essa pandemia. Hoje eu estou na minha 18ª apresentação entre live, congresso, né? E eu não neguei nenhuma apresentação para ninguém. Então, fiz apresentação desde para grupos de estudantes até para prefeitos em cidades do interior do Pernambuco, do Amazonas, escolas em Manaus, laboratórios de análises clínicas, secretarias de saúde. Então, onde as pessoas estavam me chamando, eu estou indo porque eu acho que as pessoas carecem de informação. E se a gente não informa as pessoas, a gente que tem um determinado conhecimento não informa as pessoas, elas acreditam em informações falsas, né? A gente está vendo aí grupos de antivacinas que fazem as pessoas deixarem de vacinar seus filhos, né? Uso de medicamentos de forma incorreta, resistência a antibiótico, e tudo isso é por falta de informação à população. Então, acho que quanto mais a gente puder informar as pessoas de qual área a gente for, né? Da área exata, humana, da área biológica, o que a gente tem, quando eu digo que conhecimento, informação é poder, e quando você divide, você está dando poder às pessoas também de melhorar a sua vida, né? Então, acho isso muito importante, né? A gente passar essas informações para o máximo número de pessoas possíveis que a gente puder, né? Então, é um prazer estar falando aqui para vocês. Quando a Marisa me pediu para fazer essa apresentação, eu fiquei muito feliz, porque Marliéria é super famosa no nosso grupo, né? Eu nunca tive o prazer de estar em Marliéria, mas a Marisa fala com tanta paixão dessa cidade, e fotos, e imagens, e festas, tudo possível, e a gente acaba se sentindo um pouco conhecedor de Marliéria, sem mesmo estar aí, né? E o que eu acho legal, né, tem uma coisa positiva dessa pandemia, né, foi o fato da gente poder se interligar com pessoas do mundo todo, né? Então, a gente conhece várias pessoas, muitas delas estão espalhadas pelo Brasil, pelo mundo todo, e isso deu a possibilidade da gente conseguir tanto ter contato com essas pessoas, quanto a gente falar e ouvir pessoas do mundo todo. Então, um período de muito enriquecimento de comunicação e de informação, e eu espero que mesmo que depois da pandemia isso não pare. Esse encontro, por exemplo, de vocês, eu já vou colocar no meu calendário, que eu quero participar, quero ver outros assuntos, e a gente começa pequeno, assim, e isso vai, né, aumentando. E cada vez a gente vai levando mais informações e recebendo mais informações de todos os tipos de mais pessoas. Estou me sentindo super em casa aqui, né? Eu
Hoje eu moro em Parnaíba, que é uma cidade do interior do Piauí, o litoral, aqui onde fica o delta do Parnaíba, entre Jericoacoara e os Lençóis Vou Maranhenses, né? chegar aí, vou chegar Fazendo, aí. fazendo propaganda turística aqui do meu lugar, tá? É um paraíso tropical aqui, né? Para mineirinho, então, que adora uma praia, então aqui, né? O pessoal que brinca muito toda vez que eu conheço uma praia nova, eu falei Lagoão Bom de criar patos aqui, né? Então, eu estou aqui já vai fazer 12 anos, né? E hoje não é mais Universidade Federal do Piauí, hoje a gente é uma universidade independente, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, é a segunda cidade do estado, é um lugar muito bonito, muito gostoso para se conhecer, então quem quiser conhecer estão todos convidados a chegar por aqui, né? Mas né, a mineirice nunca sai da gente, eu estou todo ano ainda aí em Minas Gerais, estou me sentindo em casa, já apareceu uma pessoa comendo pão de queijo, o Bernardo com a camisa do América, né? Então estou me sentindo muito, muito agregada aqui e com um pouquinho de Minas. Okay. Bom, então quando a Marisa pediu para eu falar sobre a Covid-19, ela me falou que teria pessoas aqui que né, seriam da área biológica, pessoas que não seriam, pessoas que são leigas, algumas que têm alguma formação, outras que não têm formação nenhuma. Então, algumas informações eu coloquei bem básicas e algumas um pouco mais especializadas, mas a gente explica, tira dúvida de vocês, se vocês não entenderem, dá tudo certinho aqui. Eu vou compartilhar minha apresentação. Ana, sim. Ana, me dê um minuto aí, tá? Pode falar. Bem, gente, Ana, né, conversando com nós que somos biólogas, que já temos mais uma familiaridade com esse assunto, a gente percebe a dificuldade das pessoas de entender, por exemplo, o que são micro-organismos, que são importantes, que nem todos são vilões, né? O vírus é um ser vivo? Não, não é um ser vivo, mas promove doenças. Então, qual é a estrutura do vírus? Como ele age na célula, né? Qual que é a especificidade do vírus por uma célula? O coronavírus, o que ele é, característica, por que ele é tão fácil de transmitir, o que é esse período de incubação, transmissibilidade, né? As variações de sintomas que nós sabemos que isso ocorre, né? A vacina, que é algo tão desafiador, né? A gente tem que entender aí o ciclo do patógeno para saber qual que é o estágio-alvo que a gente vai combater, né? A confiabilidade dos diagnósticos, tipos de diagnósticos, né? Existe também essa controvérsia aí da imunidade ao Covid, o que é a imunidade comunitária, né? Então, gostaria que você permeasse só por esse pequeno caminho. Ok? Muito obrigada. Vamos tentar aí, vamos tentar. Eu vou compartilhar minha tela e você só... Quando eu compartilho a minha tela, gente, eu deixo de ver vocês e deixo de ver o chat. Então, se alguém quiser me interromper ou falar alguma coisa, aí, por favor, tem que falar pelo microfone, tá? E aí eu vou colocar e vocês me dizem se vocês estão vendo os slides direitinho. Quando vocês estiverem vendo, é só me avisar. Ok. Beleza, né? Bom, gente, então nós estamos aqui hoje para falar de Covid-19, né? O que tem de muita coisa que as pessoas falam, de verdade, de mentira nisso, né? De onde que veio isso? De onde que veio essa doença? Por que ela está existindo, né? Então, assim, eu tenho contato com muitas pessoas e algumas pessoas falam, isso é um castigo de Deus, né? Não, isso é um apocalipse, o mundo vai acabar. E, na verdade, isso é só mais uma pandemia de várias que tiveram. Então, eu espero que hoje, depois dessa fala aqui, quem entenda um pouco de biologia ou quem não entenda, saiba pelo menos entendendo por que está acontecendo isso, que não é o fim do mundo, que é uma coisa que acontece normalmente, já aconteceu várias vezes no mundo, eu vou mostrar para vocês, e para vocês entenderem um pouco o que é um vírus, o que ele faz, por que eu costumo dizer para os meus alunos, nas minhas palestras, nas minhas falas, que os micro-organismos são os donos do mundo. Eles são os seres mais poderosos do planeta, né? Só que a gente, né, como humano, se acha o centro do universo, o centro do planeta, e, na verdade, se a gente retirar todos os micro-organismos do planeta, se extinguir todos os micro-organismos do planeta, a gente não vive.
Eles estão aqui há muito mais tempo que a gente depende deles absurdamente para tudo. Quem lembra aí da biologia da escola, lembra dos ciclos biogeoquímicos, né? Ciclo do carbono, hidrogênio, enxofre e fósforo, eles fazem parte disso tudo. Não tem simplesmente um ciclo desse e a gente pode entrar em colapso. Então, a gente depende muito deles, né? E como eu costumo dizer, eles são muito abundantes, eles são muito diversos, né? Quando eu sou uma pessoa bem romântica, quando eu estou na praia à noite com meu marido, olho o céu, aquele céu estrelado, eu olho e falo, que coisa linda, né, amor? Tem mais vírus nesse planeta do que estrelas no céu, né? Então, é uma coisa, assim, que me fascina, os micro-organismos, né? Essa capacidade que eles têm de diversidade, de estarem em todos os locais e de contribuírem tanto, a grande maioria deles, na verdade, contribui. 100% dos micro-organismos, se a gente pegar 100% do que a gente conhece, 1% só é prejudicial, 99% está a nosso favor nesse planeta, né? Só que esse 1% tem um impacto tão grande que a gente só consegue pensar nele. Mas em todo o tempo, a grande maioria dos micro-organismos estão ao nosso dispor, ao nosso favor, né? Tanto no meio ambiente, em contato com plantas e animais, fazendo parte dos processos biogeoquímicos, quanto fazendo a nossa cervejinha, a nossa cachaçinha, o nosso vinhozinho para a nossa noite romântica, acompanhado de um queijinho, né? Ou de um pão, né? Então, eles fazem parte da nossa rotina todo o tempo, muito mais benéfico do que maléfico. Mas quando chega de forma maléfica, chega com uma coisa assim, que dá aquele impacto, né? Que são as manchetes do Jornal Nacional, né? HIV, dengue, mais uma epidemia de dengue, chegou a pandemia de Covid, né? Então, realmente, quando eles chegam, né, para fazer a gente esquecer tudo que eles têm de bom, né? E a gente começa a ter um problema, né, voltado para o lado ruim dos micro-organismos, né? Bom, mas então Covid-19, gente, ela é uma doença, né? Esse nome Covid vem de corona, V de vírus, coronavírus, D de disease, né? É uma doença, 19 porque o primeiro caso foi em 2019, né? Então tá aí a fotinha aí do Instagram do NIH dele. Olha que coisa mais linda um vírus desse, gente. Coisa mais perfeita do mundo um negócio desse. É um malvado favorito, né? Então, esse daí é o vírus que causa a Covid-19, é o SARS-CoV-2, né? Da família coronaviridae. A provável origem dele, né? Que a gente ainda não tem certeza, mas provavelmente é de um morcego, né? E o primeiro caso na China. E ele está causando esse crime aí dessa pandemia global que está deixando a gente dentro de casa. Quando a gente pensa que a gente vai poder sair, a gente volta para dentro de casa de novo, né? Então, vamos falar sobre ele. Então, esse é um vírus, a gente vai entender o que é um vírus e por que eles causam pandemias. A gente tem pandemias bacterianas, mas as pandemias virais são muito mais frequentes e mais, como um todo, acaba sendo mais impactante, tá? Bom, então, esse daí é um vírus, né? Esse daí é um vírus de computador, mas ele está aí para representar um vírus, né? Que geralmente a grande maioria dos vírus não são tão bonzinhos quanto as bactérias e os fungos, né? E ele é um ser que a gente não pode chamar que é vivo, ele tem uma estrutura extremamente simples, né? Ao contrário de uma bactéria, de um fungo, que também, por exemplo, são micro-organismos, ele não pode ser considerado uma célula, porque ele não tem organela, ele é extremamente simples, já a gente vai ver uma estrutura de um vírus, mas ele é formado de um ácido nucleico, que pode ser um DNA ou RNA, no caso do coronavírus é uma fita de RNA, né? Inclusive, os vírus são os únicos seres existentes, que a gente não pode falar vivo, mas a gente fala ser, né? Que tem pode ter como genoma um RNA, todos os outros seres vivos têm como genoma um DNA. Ele tem uma capa de proteína, que a gente chama de capsídeo, e podem ou não ter um envelope lipídico, né? No caso do coronavírus, ele tem um envelope lipídico ainda bem, porque os vírus que têm envelope, eles são mais lábeis. O que significa? Eles são mais frágeis. Então, simples água com sabão consegue romper esse envelope. Já os vírus que não têm envelope, eles são mais resistentes. Muitas vezes a água com sabão não é suficiente para romper o envelope, né? Então, felizmente, o coronavírus, ele é um vírus envelopado, né? Bom, como eu falei para vocês, eles são os seres mais poderosos do universo e antes eu dizia, nas minhas disciplinas de virologia, eu falo assim, se eu vou provar, mas para vocês eu não preciso mais provar, né? A gente está todo mundo dentro de casa por causa de um vírus. Então, realmente, uma coisa muito pequena, uma coisa muito simples, uma simplicidade extrema, consegue causar impactos gigantescos, né?
Por isso que eu costumo dizer que os micro-organismos, eles são fantásticos, tanto do lado bom quanto do lado ruim. E ele não está sozinho, né? Ele vem acompanhado de outros micro-organismos. Né? Então, a gente tem como componente dos micro-organismos que são estudados dentro da ciência que eu me especializei, que é a microbiologia, as bactérias e as arcobactérias, os fungos, os vírus, os protozoários, os parasitas e as algas, tá? Dentro da ciência microbiologia mesmo, a gente estuda mais bactérias, fungos e vírus. Os protozoários e parasitas, eles são mais estudados numa disciplina, numa área que chama parasitologia. As algas são mais estudadas também, apesar de não serem plantas, são mais estudadas lá pelo lado da botânica também, tá? Geralmente, a microbiologia, ela foca mais em bactérias, fungos e vírus, né? Que são 3 tipos celulares, né? O vírus não é célula, mas os bactérias e fungos são totalmente diferentes, né? Quando a gente coloca numa comparação aí de tamanho, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui a gente tem uma célula vermelha, né? Uma hemácia humana, né? A gente tem aqui uma bactériazinha, uma E. coli. O maior vírus que existe, os fitovírus, que são um pouco menores que a bactéria. Esses 3 aqui, ó, são os maiores vírus que existem, foram descobertos mais recentemente, nos últimos 8 anos, os mimivírus, o pandora vírus e os fitovírus, né? Inclusive, né, aqui tem muitos pesquisadores brasileiros que estudam esses vírus aqui. O Brasil é um dos países expoentes nesses vírus gigantes, né? Que são os maiores vírus. Olha o rinovírus, ó, que causa resfriado, como ele é petidinho em relação a esses outros vírus. E o HIV aqui, ó, bem pequenininho aqui em cima, né? Então, a diversidade de tamanho de vírus é muito grande. A gente fala que qualquer dia a gente vai encontrar vírus por organela, porque cada vez a gente encontra vírus maiores, né? Esses daqui não são vírus que causam infecções em humanos, eles causam infecções em amebas, tá? Mas a gente tem vírus que causam infecção em tudo, viu, gente? Então, a gente tem todo o gosto de virologista. Tem virologista que estuda vírus de anêmona do mar, de tubarão, vírus de barata, vírus de sapo, vírus de bactéria, né? Então, tem para todo gosto, né? E a complexidade do vírus tem muita relação com o tamanho dele. Quando a gente olha aqui nesse gráficozinho aqui embaixo, a gente vê, por exemplo, aqui é o número de proteínas de cada célula. Uma célula humana, olha o tantão de proteína que tem, né? Mais de 20 mil tipos de proteína. Uma E. coli, 4.300, fitovírus, 470, Pandora, 2.500, né? O mimivírus, 980, e o HIV-9, rinovírus, 1 proteína. Então, são muito pequenininhos, né? Quanto menor o vírus, né? Menos proteínas ele tem, né? A variabilidade, tanto genética, que vai ter impacto na proteica, menor ainda, né? Mas vocês viram que tamanho não é documento, né? A gente tem HIV aí, ó, 9 proteínas consegue causar uma doença do impacto que é, né, a AIDS. Então, né, tamanho nesse caso aqui não é documento mesmo, né? Em termos, né, aqui comparando com célula, né, a gente vê que é uma célula eucariótica, né, como por exemplo é um fungo e são as nossas células e as células de plantas, né? São células complexas, eucarióticas, porque a gente tem o núcleo delimitado, né, por uma membrana, a gente tem várias organelas, complexos de Golgi, ribossomo, tudo aquilo que a gente já estuda lá no ensino médio, né? E temos as bactérias, que são seres procariotos, como aqui os estafilococos, a Escherichia coli, né? Cianobactéria, que já é uma bactéria maiorzinha, né? Onde a gente, né, vai ter, ou vai ter poucas organelas ou 1 ou 2 organelas a mais. Geralmente bactérias têm só ribossomos, a grande maioria delas. Outras vão poder ter algumas estruturas a mais, se ela faz fotossíntese, ela vai ter algumas estruturas a mais, né? Mas são também infinitamente mais simples do que uma célula eucariota. Então, o fungo, por exemplo, ele é muito mais complexo do que uma bactéria, que é um ser procarioto, né, que não tem núcleo delimitado, seu genoma está solto lá. E temos os vírus, essas titiquinhas, né? Como dizia minha avó, essa titiquinha de galinha, né? Tão pequenininho que não pode nem ser considerado célula e faz esse estrago todo, né? Então, a gente vai focar em falar um pouco de vírus, especialmente do Covid, porque que isso está acontecendo, né? Bom, primeiro, de antemão, por que a gente está sofrendo uma pandemia, né? O que é uma pandemia? Por que a gente está no meio de uma pandemia? É o fim do mundo? É o apocalipse? O mundo vai acabar? Não, né, gente? Então, esse nome pandemia vem de pandemônio. Que coisa bonita, né? Que significa palácio de Satã, capital do inferno, reunião ou conluio de pessoas para fazer o mal
ou armar a desordem. Coisa bonita isso, né? Mas impacta bastante para a gente, né, o que a gente está vivendo, né? Um estado de pandemia, um estado de desordem mundial. Isso tem um impacto enorme. A gente está vendo o impacto que tem na vida das pessoas, desemprego, né? A economia sofre bastante um retrocesso, uma preocupação como que vai, né? Como que vai desenrolar, né? Os problemas econômicos de vários países aí, né? Então realmente tem um impacto muito grande, por isso que tem esse nome, né, para chamar a mesma atenção. E por que as pandemias acontecem? Elas acontecem porque, assim como nós, plantas e seres vivos, os micro-organismos estão em constante evolução. Então, do mesmo jeito que a gente evolui, igual a gente vê aquela figurinha do Homo sapiens evoluindo, né? A gente evolui ao longo do tempo, plantas evoluem, animais evoluem, os micro-organismos evoluem, só que eles são mais rápidos que a gente. Por quê? Porque eles são desse tamanhozinho, né? A evolução de um ser complexo demora um pouco, né? Aquela que a gente estudou na escola, evolução, mutação, seleção natural, demora porque a gente é complexo, né? Somos seres pluricelulares. Mas o micro-organismo não. Teve uma mutaçãozinha lá, aquilo foi bom, seleção natural, os que não são favoráveis ficam para trás, aquilo que foi bom fica. Então, eles são muito mais rápidos que a gente, né? Isso faz com que a gente tenha variações de micro-organismos em uma maior proporção. Ainda assim, você vê que uma grande pandemia ainda demora, né? A última grande pandemia demorou 100 anos, né? E mesmo assim, você imagina quantos processos de mutação, de seleção natural aconteceram nesse período, né? Eu tenho um resuminho de pandemias aqui para vocês. Isso é só um resuminho, são só as principais pandemias, porque a gente já teve muito mais pandemias do que está aí. Tá? Então, a gente olha que a primeira, assim, melhor descrita foi a peste antonina, lá no Império Romano, que foi bem marcante. Ninguém sabe o que foi, porque naquela época, né, 165 depois de Cristo, né, não tinha lá muito, tinha, né, relatos, mas não era assim, dava para a gente saber. Suspeitas que pode ter sido a primeira pandemia com o vírus de sarampo, ou o vírus da varíola, da varíola, que também causou pandemia, matou 5 milhões de pessoas, né? Eu gostei de estudar essa peste antonina, porque ela chama Antonina, matou o imperador Marco Antônio, né? De Roma, eu gosto muito dessa parte, que eu gosto muito de filosofia estoica, e foi uma pandemia que durou aí um pouco, né? Foi de 165 a 180, um bocado de tempo, porque ela acontecia em ondas, né? De casos, né? E matou 5 milhões de pessoas. Aí depois vieram várias pandemias, eu quero só chamar a atenção de algumas para vocês aqui, ó. A peste negra, que foi a maior pandemia que existiu, e foi uma pandemia bacteriana, tá? As outras todas, praticamente, com exceção da de cólera e a terceira peste, foram virais, mas foi bacteriana e matou 200 milhões de pessoas, né? 1347 a 1351. Depois temos a de varíola, que matou 56 milhões de pessoas. E a de varíola é muito marcante, por quê? Porque foi quando surgiu a primeira vacina e a pandemia a vacina de varíola propiciou que a varíola fosse a primeira doença extinta da humanidade. Então, a gente não tem mais varíola por causa de vacina, e ainda a gente tem que ouvir ainda antivacina dizer que vacina faz mal, né? Sendo que a gente, com uma vacina, conseguiu exterminar uma doença que tinha taxa de mortalidade de 40% da humanidade. Imagina, você pegava a varíola, você tinha quase a metade de chance de morrer. Então, eu acho fantástico da gente ter uma ferramenta que se chama vacina, e mesmo a gente sabendo do potencial que ela tem, ainda existe gente contra a vacina, né? E há 100 anos atrás a gente teve a gripe espanhola, que foi de 1918 a 1920. Ela matou de 40 a 50 milhões de pessoas. Só para a gente ter uma noção do que é 40 a 50 milhões de pessoas, grandes guerras mundiais mataram mais ou menos de 5 a 8 milhões de pessoas. Ou seja, uma pandemia como a gripe espanhola matou de 4 a 5 vezes o que mata uma guerra. Então é muita coisa, é muita gente. E foi nesse momento aqui, depois da gripe espanhola, que se começou a se preocupar com o que era pandemia. Por quê? Porque aqui já começa a ter maiores, né? As pessoas começam a estudar mais, lá em 1920, ver
as formas que podiam se proteger desse tipo de infecção, e de 100 anos para trás, né, a gente viu uma evolução da ciência, da tecnologia durante esse tempo, né? Se a gente imaginar 2020, 1920, a gente imagina o quanto que a gente evoluiu em tudo no mundo, né? Desde coisas simples, carros, né, celulares, ir para a Lua, no foguete, e ciência, e medicina, e medicamentos, e vacinas. Então, a gente vê o tanto que a gente evoluiu, né? Depois disso, nós tivemos o quê? Pequenas pandemias, né, que foram bem controladas. E por que foram bem controladas? Porque a maioria das possíveis pandemias que vieram depois foram de gripe. E aí a gente já sabia lidar com gripe. E por que a gente sabia lidar com gripe? Porque houve investimento no estudo da gripe, né? Hoje a gente tem vacina de gripe, todo ano muda. A OMS e o CDC estudam o vírus da gripe que circula no mundo todo ano, né? Por que a gente não teve mais uma grande pandemia de gripe? Porque a gente aprendeu a trabalhar com a gripe. A gente tem antivirais que funcionam para a gripe, a gente tem um modelo de vacina para a gripe. Então, hoje é muito difícil você ter uma pandemia de gripe descontrolada. Por quê? Porque a gente já sabe trabalhar com ela, coisa que a gente não sabe trabalhar com o coronavírus ainda, tá? O HIV é considerado uma pandemia, tá? Porque pandemia é quando você tem todos os continentes do mundo atingidos numa grande proporção de pessoas. Então, HIV é considerado uma pandemia que matou 35 milhões de pessoas até hoje, e nós chegamos aqui no momento presente com a Covid-19, né? Começou em 2019, nós temos 980 mil pessoas atualmente mortas por essa doença, tá? Bom, vamos então entrar sobre a Covid, né? Eu queria deixar claro para vocês que, quanto a doenças respiratórias, nós temos 3 tipos de infecções diferentes. Temos gripe, temos resfriado e temos a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda. Qual a diferença entre elas? Clínica é muito tranquilo de vocês entenderem. Gripe, todo mundo já passou por ela. Gripe é causada, né, de uma certa forma que te deixa ruim, te deixa doente, você vai para a cama, tem febre muito alta. O resfriado é brando, geralmente o resfriado às vezes não te causa febre, não te faz ir para a cama, ele te causa só uma coriza, uma indisposição, mas geralmente não é muito pronunciado os sintomas. E a síndrome respiratória aguda, ela é bem grave porque você diminui a capacidade respiratória. Então, ele atinge os pulmões de modo que você muitas vezes não consegue, né? Tem um déficit respiratório e isso pode se agravar com o tempo, né? Isso acontece por quê? Porque são causados por vírus diferentes. A gripe é causada pelo vírus influenza, o resfriado é causado por vários tipos de vírus, para influenza, o rinovírus, que é um dos principais causadores, o vírus respiratório sincicial e coronavírus. E os coronavírus, né? Geralmente, coronavírus humanos simples causam só um resfriado. E agora a gente tem um coronavírus que é um coronavírus que causa uma síndrome respiratória aguda. Então, são vírus, né, são doenças diferentes porque são causadas por vírus diferentes. O coronavírus que causa resfriado, ele é diferente desse coronavírus que causa síndrome respiratória aguda, tá? Então, quem que é esse coronavírus, gente? O coronavírus é um vírus relativamente novo em relação aos outros vírus respiratórios em termos de conhecimento, né? O primeiro coronavírus que foi estudado foi o de bronquite infecciosa de galinha, em 1937, depois em 46 causando hepatite em camundongos, em 51 causando gastroenterite em porcos, em 65 descobriram o primeiro coronavírus humano, né, COV-H, coronavírus de humano, né, causando resfriado. Nesse momento que descobriu o primeiro coronavírus de humanos, ele foi estudado, ele foi classificado, nomeado de coronavírus, porque ele parece que tem uma coroa ao redor dele, né? E os casos começaram a ficar mais crescente. Hoje, no mundo, os coronavírus, a família Coronaviridae, são a segunda causa mais comum de resfriado. Perde só para o rinovírus. Tá? Os coronavírus são o segundo mais frequente no mundo. Então, provavelmente, todos vocês já teve um resfriado por um coronavírus humano comum. Tá? Em 2002, surgiu o SARS-CoV-1, que eu vou chamar de CoV-1 para a gente não confundir com o 2. Tá? Causando casos em 29 países, em 5 continentes, 8.400 casos com 900 óbitos. Nesse momento aqui, já era para a comunidade científica dar uma ligada. Olha, está surgindo uma coisa nova aí, tá? Mas houve muito pouco investimento ainda
em pesquisa que deveria ter sido feita nesse momento. Talvez se tivessem desenvolvido mais pesquisa nesse momento, a gente não estaria vivendo da forma que a gente está vivendo hoje, tá? Depois, novos coronavírus de humanos foram determinados ao longo desse tempo. Em 2004, o NL63, causando bronquiolite, conjuntivite, ele já está piorando de resfriado. E o HKU, causando pneumonia, tá? Em 2005. E em 2013, surgiu um novo vírus com potencial de causar síndrome respiratória. Primeiro ele recebeu o nome de EMC, mas depois ele recebeu o nome de MERS, né? E que é muito semelhante ao SARS-CoV-2, né? E agora, em 2019, surgindo o SARS-CoV-2 causando a Covid-19. Se quando surgiu o MERS e quando surgiu a SARS, tivesse tido mais investimento em determinar um possível antiviral, uma possível vacina para esses vírus, hoje provavelmente a gente estaria vivendo uma situação bem mais tranquila do que a que a gente se encontra nesse momento. Por isso a importância do investimento em ciência e pesquisa. Bom, esse é um esquema da cara do coronavírus, do SARS-CoV-2, então, um vírus extremamente simples, tá? Ele tem um genoma de RNA, fita simples, senso positivo, né? Envolvido por um capsídeo, né? E um envelope. Dentro desse envelope tem a proteína E do envelope, a proteína M de matriz, a proteína mais importante aqui pra gente é a S, que o pessoal chama de proteína S, ou spike, contra a qual a maioria das vacinas estão sendo produzidas, tá? Porque essa proteína aqui é aquela que a gente produz anticorpos contra ela, né? Os anticorpos que são protetores são aqueles que são produzidos contra a proteína S, porque é a proteína que o vírus utiliza para entrar na célula. Como eu falei para vocês, ele é um vírus envelopado, ele tem envelope, ainda bem, porque o envelope ele tem característica lipídica, e a gente sabe que lipídio a gente dissolve com detergente, né? Prato engordurado na nossa casa a gente lava com detergente, porque o detergente dissolve lipídio. Por isso, um simples sabão, um simples sabonete é capaz, né, de romper esse envelope, perdendo a viabilidade. Quando rompe o envelope, só sobra o capsídeo do vírus, que tem um formato helicoidal, um formato de hélice, né, rodeando o RNA dele, fita simples, senso positivo. É um vírus médio, não é grande nem pequeno, é um vírus de 120 a 160 nanômetros. Então, o que a gente tem, gente? A gente tem dois tipos de coronavírus, tá? Dentro da família coronavírus, a gente tem o gênero alfa e o gênero beta. O gênero alfa são aqueles coronavírus humanos comuns, tá? Que causam só resfriadinho. O beta já causam doenças um pouquinho mais pronunciadas, como a SARS, como a MERS ou como uma pneumonia, por exemplo, tá? Por que isso acontece? Então, a gente tem os coronavírus que têm o tropismo limitado. O que é tropismo? Ele só consegue ficar dentro daquela mesma espécie. Então, ele só consegue circular entre humanos, ele só consegue circular entre animais. Então, a gente fala que o tropismo dele é limitado. O tropismo é a característica que o vírus tem de conseguir infectar determinado tipo de hospedeiro ou célula. Então, quando ele é limitado, ele fica lá dentro daquela espécie. Por exemplo, aqui, ó, aqueles que ficam só dentro aqui dos dromedários, só conseguem infectar dromedário, tá? E pantrópico. Pantrópico é quando ele consegue sair de uma espécie para outra. Aí ele sai do intraespécie e vai para o interespécie. Então, eu tenho um vírus que estava lá só se multiplicando em morcego, mas ele começa a ter a capacidade de passar para outros animais, que é o que possivelmente aconteceu com o SARS-CoV-2. Ele estava lá entre uma espécie de animal e que ele conseguiu fazer a transmissão zoonótica e passar para humanos. Então, os coronavírus humanos geralmente ficam mais limitados a humanos, e esses coronavírus que vêm de outras espécies animais, eles passam a ter essa capacidade de se multiplicar em humano. Como a gente não está acostumado com esse vírus, porque ele estava lá em animais, a gente tem uma tendência a responder, o organismo responder um pouco mais agressivamente a ele. Por isso que eles causam as infecções um pouquinho mais pronunciadas. Vou explicar para vocês por que a gente sabe que esses vírus vieram de animais, tá? Então, isso daqui, gente, é um esquema de um genoma de coronavírus. Esse primeiro aqui de cima é de coronavírus humano comum que só causa resfriado. Então, ele tem esses genes aqui, ORF, S, 3, E, M, E. Quando a gente vai para o SARS e para o MERS, SARS-CoV-1 e o MERS, a gente vê que tem outros genes a mais, estão vendo? Ó, tem o 6, tem o 7, o 8, o 9, tá? Que não tem no coronavírus humano. Esses genes aqui caracterizam eles como coronavírus que vieram de outras espécies, né?
ou seja, não são semelhantes ou com a menor complexidade que tem os coronavírus humanos. Então, isso já mostra que ele veio de um outro ramo. Quando a gente vai fazer uma análise filogenética disso, o que é uma análise filogenética? Você pega o genoma desses vírus e você sequencia para ver a ordem de bases dele, né? Para ver A, T, C, G, qual é a ordem de bases de nucleotídeos desse DNA. Então, fizeram isso para as amostras de SARS-CoV-2. Quando fizeram isso para SARS-CoV-2, viu que ele tem essa complexidade genética, ó, dos genes 7, 8, 9 até um 10, né? Semelhante ao SARS e ao MERS. Quando fizeram análise numa árvore filogenética, uma árvore filogenética ele te mostra onde que é que aquele organismo vai estar junto a outros organismos. Então, por exemplo, faz uma árvore filogenética de uma planta nova, aí você vai ver se a sequência dela se assemelha com qual tipo de outra planta, para saber e nomear de qual espécie, gênero, família pertence àquele novo vegetal, aquele novo animal. Então, isso também é feito com vírus, né? Então, a gente vê aqui, ó, esse coronavírus, que na época já não tinha nem o nome ainda de SARS-CoV-2, né? Todas essas amostras que são de SARS-CoV-2 do mundo, ele ficou bem mais próximo, ó, do SARS-CoV-2 de morcego do que do próprio SARS e MERS. E outro artigo mais recente, a gente vê, que eu coloquei aqui diminuidinho, né? A gente vê que, ó, os alfa-coronavírus, que causam só infecção em humanos, né? O MERS, o SARS, os de morcego e o SARS-CoV-2, que está bem próximo aqui, ó, do SARS-CoV, dos coronavírus de morcego e de pangolim. Então, tá vendo que ele alinha aqui, ó, muito proximamente a coronavírus de morcego, ou seja, ele é muito mais próximo do coronavírus animal do que de um coronavírus humano. Isso faz a gente saber que a provável origem desse vírus foi uma origem animal. E por isso que o nosso organismo não está acostumado com ele. Nosso organismo responde ao coronavírus humano causando simplesmente um resfriado. Agora, um vírus que a gente não tem costume, a gente não tem nenhuma imunidade contra ele, contra um vírus animal, a gente tende a ter uma resposta um pouco mais pronunciada, porque tem outros genes e outras proteínas desse vírus causando, né, uma resposta no nosso corpo. Para vocês entenderem, porque uma vez me perguntaram assim, por que esse SARS-CoV-1, o primeiro SARS, não se tornou uma pandemia com o SARS-CoV-2? Por que quando teve aquele primeiro SARS, né, não foi nessa proporção? Por que ele não causou esse dano todo? Por que ele não tornou uma pandemia e se espalhou pelo mundo, né? Esse estudo muito interessante de Anderson mostra isso, tá? Isso aqui é uma sequência de proteínas daquela proteína S lá do vírus SARS-CoV-2. Então, tá aqui embaixo, ó, a sequência do SARS-CoV-2, a sequência do morcego, do pangolim, do SARS-CoV-1 de humano e do SARS-CoV-1 que foi encontrado em morcego. E a gente vê que tem mutações no SARS-CoV-2 e no de morcego, né, em proteínas, no genes, e que leva a alterações em aminoácidos. Então, a gente tem aminoácidos diferentes na proteína S, ou seja, a ligação dela é diferente. E mostra que essa ligação é mais pronunciada. Quando a gente vai ver o SARS-CoV-2, ele tem ainda um sítio de clivagem polibásico aqui, ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos a mais na proteína S dele, e que já foi visto que no vírus influenza, quando tem esse sítio de clivagem polibásico, torna esse vírus mais infectivo. Ele tem maior capacidade de passar de célula a célula. Isso faz com que ele se transmita com maior facilidade. Então, ele tem maior capacidade de ligação ao receptor e ele tem maior transmissibilidade. Por isso que o SARS-CoV-2, ele teve essa capacidade de transmissibilidade e de multiplicação de passar de uma célula para outra maior do que o SARS-CoV-1. E esse é um dos motivos que explica por que o SARS-CoV-1 não se tornou uma pandemia e o SARS-CoV-2 se tornou, tá? Porque ele é mais adaptado. Então, ele é mais especializado em tanto em se ligar à célula hospedeira quanto em transmitir de célula para célula. Né? Bom, então, onde que veio esse vírus, né, gente? Então, esse vírus, os primeiros casos aconteceram, a descrição foi de 18 a 25 de dezembro na China, né? 5 pacientes com pneumonia e um foi a óbito, né? E em 22 de janeiro, né, passou o ano, já tinham 571 casos em 25 províncias na China. Em 30 de janeiro, ó, só 8 dias depois, né, já tinham 7.730 casos na China.
e 90 casos em outros países do mundo, né? Aí já passou de lá, já saiu do Sudeste Asiático lá e já começou a ter casos nos Estados Unidos, na Austrália, né, lá na Oceania, no Canadá, na Finlândia, na Europa, na França e Alemanha. Em 11 de março de 2020, a gente já tinha 110 mil casos, 114 países do mundo, com 4.291 mortes, e nesse ponto aqui ele foi considerado uma pandemia. Por quê? Porque já estava presente nos 5 continentes do mundo, tá? Então, aqui sim ele já começa a ser considerado uma pandemia. No entanto, gente, estudos mais recentes mostraram que em Florianópolis, em 6 de novembro de 2019, esse vírus já estava presente no esgoto, né? Então, teve esse trabalho, que foi um pré-print, que mostrou que o SARS-CoV-2 já estava presente na água de esgoto de Florianópolis, lá em Santa Catarina, em novembro de 2019. Assim como foi relatado casos em 12 de março, quando eles ainda não estavam presentes ainda em alguns países da Europa, em algumas cidades da Europa, em 18 de dezembro, em 29 de janeiro de 2019 e 29 de janeiro de 2020, em Barcelona, Milão e Turim, também em água de esgoto. Ou seja, a ideia de que talvez ele veio da China ainda prevalece, mas que ele já tinha circulado no mundo. Provavelmente, ou ele ainda não estava adaptado para causar as infecções mais graves, né? Ou os casos não estavam sendo ainda relatados, né? Então, isso a gente ainda não sabe, né? A gente vai ter que estudar, ver se tem novos relatos ainda de períodos anteriores para a gente poder dizer isso. Mas isso daí foi uma coisa muito interessante, porque talvez esse vírus já estava presente aqui durante algum tempo, né? No planeta como um todo, mas ainda não causando infecções tão graves, talvez ainda se adaptando ao organismo humano, como o vírus que veio de animal, ele tem que se adaptar ao organismo humano, desenvolver as suas estratégias, sendo selecionado para poder causar uma infecção mais grave. Bom, eu vou falar um pouquinho de multiplicação viral para vocês, né? Não em grandes detalhes assim, mas só para vocês entenderem também um pouquinho de tratamento. Quando a gente fala de tratamento, a gente tem que falar de multiplicação viral, porque o tratamento geralmente atua nas etapas de multiplicação viral, quando a gente fala de medicamentos antivirais. E a gente ainda tem outros tipos de tratamento, né? Como, por exemplo, anti-inflamatórios, né? Anticoagulantes, que a gente vai falar um pouquinho também, tá? Então, esse é um vírus, gente, que ele pode entrar na célula de duas formas, isso daí já complica mais um pouquinho, tá? Ele pode entrar ou se ligando, após o primeiro passo, que é a dissorção, que é a ligação com o receptor, a proteína S se liga ao receptor, ele pode entrar em fusão direta, o envelope dele se funde com a membrana plasmática da célula e entra, ou ele pode ser endocitado, ele vai ser englobado, tá? Isso já é um problema, gente, por quê? Porque isso aumenta a capacidade desse vírus infectiva, tá? Se ele pode entrar de duas formas, isso aumenta a capacidade infectiva dele. E só até falando um pouquinho mais, mudando um pouquinho, né? Eu fiz algumas palestras sobre características genéticas que pode fazer uma pessoa ser mais suscetível à infecção pelo esse vírus. Então, a gente tem visto que, por exemplo, homens, além deles terem mais casos em homens vão mais a óbito, né, em relação a mulheres, né? E aí foi feito alguns estudos para poder suscitar por que isso acontece, né? E algum desses estudos mostra que existe a participação de um correceptor, que não é só o receptor que vai ligar a proteína S, né, que eu até colocar o nome dos receptores aqui, ele tem tropismo respiratório gastrointestinal, o receptor principal é essa molécula, a CA2, né, que elas existem igualmente, homens e mulheres têm, né, essa molécula, mas existe um correceptor, né, que ele é regulado positivamente pela presença de testosterona, e quando tem esse correceptor, existe uma facilidade na entrada do vírus na célula. Então, existe essa teoria que ainda tem que ser provada, que pode ser que homens sejam mais suscetíveis a essa infecção por ter uma maior presença desse correceptor do que as mulheres, porque ele é regulado positivamente pela presença de testosterona, tá? Então, é uma informação interessante aí que tem relação com a entrada do vírus na célula, né? Bom, muito se falou sobre o uso da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, teoricamente, ela iria funcionar nessa etapa, impedindo a penetração do vírus, tá?
ela altera a endocitose e ela dificulta a penetração do vírus, diminui a penetração do vírus, né? Isso funcionou muito bem in vitro, né? Mas não teve os mesmos resultados em vivo. Então, hoje a gente não pode dizer que a hidroxicloroquina seja um tratamento para infecção por SARS-CoV-2. Não teve nenhum estudo bem controlado que mostra que seja favorável à utilização de hidroxicloroquina. Então, na prática, literalmente, ela não deveria ser feita. Eu sei que existem muitos relatos de pessoas que falam tomei hidroxicloroquina e funcionou, né? Vou explicar isso rapidamente para vocês. 85% das pessoas têm uma tendência a ter uma infecção branda por SARS-CoV-2, tá? Se essa pessoa tomar hidroxicloroquina, ela vai dizer que a hidroxicloroquina impediu dela ter uma infecção grave, mas ela faz parte dos 85% que vai ter uma infecção leve, ou assintomática ou só sintomas de resfriado. Se ela tomar hidroxicloroquina ou ela comer jujuba, ia fazer o mesmo efeito. Só que se ela toma hidroxicloroquina, ela fala que a hidroxicloroquina funciona. Isso não é um experimento controlado. O que é um experimento controlado? Grupos de pacientes com o mesmo tipo de sintoma, ou sintoma leve, ou sintoma grave, que vão fazer o uso daquela droga de forma controlada, na mesma dose, e aí vai avaliar. Dentro da mesma gravidade, a hidroxicloroquina fez diferença para esses pacientes? Sim ou não? Não teve nenhum estudo bem controlado que mostrou-se favorável à utilização de hidroxicloroquina. Ela não diminuiu o tempo de internação, tempo de infecção, sintomas, absolutamente nada, quando você faz um estudo controlado. No estudo controlado, você não vai, por exemplo, pessoas com infecção leve e pessoas com infecção grave. Não, tem que ser tudo igual. Pessoas com infecção leve que tomam hidroxicloroquina, pessoas com infecção leve que tomam placebo. Pessoas com infecção grave que tomam hidroxicloroquina e pessoas com infecção grave que tomam placebo. E sem a participação do médico sabendo o que ele está dando. Quem tem que saber o que está sendo administrado, placebo ou hidroxicloroquina, é o pesquisador. O médico ele vai lá dar, para ele não dar aquele parecer favorável àquela droga, ele não pode ser influenciado. Isso é que é um estudo controlado. Então, não existem dados que dizem que a hidroxicloroquina funciona. Tá? Outro tipo de medicamentos são antivirais mesmo, como ritonavir e lopinavir. O que eles atuam? Ele atua numa enzima que se chama protease, que o SARS-CoV-2 tem, que vai clivar as proteínas do vírus para que elas sejam separadas para se montar, né? E esse ritonavir e lopinavir são usados no tratamento contra HIV, porque o HIV tem essa protease, então essas drogas funcionam muito bem no tratamento de HIV, porque impede que o HIV clive suas proteínas para se montar, né? E o que se faz é uma tentativa de utilizar esses antivirais que funcionam na protease do SARS-CoV-2, tá? Já está sendo utilizado? Já está sendo utilizado. A gente tem certeza absoluta que funciona? Não, por quê? Porque a gente também precisa de melhores estudos. Então, ainda não existe uma coisa absoluta. Eu vou tomar ritonavir, lopinavir e vou melhorar. Tem alguns estudos favoráveis, mostrando melhora, bem controlado, mas precisa de mais estudos. A ciência não se faz com 60, 70, 100 pacientes. A ciência se faz com uma grande quantidade de estudos que mostram. Pode ser uma coisa promissora? Pode. Só o tempo vai poder dizer para a gente se isso funciona ou não, tá? Coloquei só para vocês verem. O vírus, ele se multiplica mais no sistema respiratório e gastrointestinal, se ligando a esses receptores e entrando na célula. Ele pode ficar limitado ao sistema respiratório, como na grande maioria das vezes, mas muitas vezes ele pode causar danos em outros órgãos, como pulmão, coração, rins, intestino delgado. O que vai impedir isso? Ele pode causar tanto a infecção direta, como pode levar a processos inflamatórios que causam danos nesses outros tecidos. E por isso existem medicamentos que são como os interferons. O que são interferons? São moléculas, né? São antivirais normalmente naturais que o nosso corpo produz contra infecção viral. Então, toda vez que a gente tem uma infecção viral, nosso corpo produz interferon. Então, a gente ficou gripado, a gente produz interferon. Ficou resfriado, produz interferon. Teve dengue, produz interferon. Que é uma molécula com atividade de antivirais que protege as nossas células, estimulam nas células um estado antiviral que dificulta a multiplicação do vírus naquela célula, principalmente vírus genoma RNA. Então, o interferon, ele pode ser utilizado, interferon sintético, né? Ele pode ser utilizado para, né, evitar essa piora dos sintomas, tá?
Bom, vamos falar um pouco da patogênese para a gente entender como que esse vírus age no organismo, tá? E até a gente entender também quando é que eu tenho que fazer determinado tipo de teste diagnóstico. Então, tem a infecção, a pessoa tem contato respiratório com esse vírus, né? E aí vem para o período de incubação. Quanto tempo, o que é o período de incubação e quanto tempo ele é? O período de incubação é o período entre a infecção e o início dos sintomas, tá? Nesse período, o que acontece? Eu respirei, sei lá, 100 partículas virais. Essas 100 partículas virais, algumas vão ficar presas nos mucos, outras vão ser varridas pelos cílios que a gente tem nas células, né? E uma pequena proporção dela vai entrar dentro da célula e vai se multiplicar. Então, eu tenho uma infecção por uma quantidade pequena de número de partículas virais que vai aumentando, 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 porque um vírus que entra dentro da célula, ele pode gerar dezenas a centenas de outras partículas virais. E nesse período eu não tenho sintoma. Por quê? Porque a quantidade de vírus ainda está pequena. Então, ele não é uma quantidade suficiente, por exemplo, para estimular uma resposta imune, que a resposta imune gera sintoma, tá? Então, o tempo vai passando e esse tempo para SARS-CoV-2 tem se mostrado de ser mais ou menos 5 dias. Esse 5,2, o que é isso, 2 dias? Porque é uma média, né, gente? Tem gente que pode ter um período de incubação de 4, um período de incubação de 6, de 7, em média, 5 dias, tá? E capaz de infectar entre as pessoas que têm contato, geralmente 2 pessoas, ou seja, uma pessoa infectada com o SARS-CoV-2, ela pode infectar, em média, 2 pessoas. O que vai variar isso? Vai variar o tipo de manifestação clínica que essa pessoa tem. E aí entra o conceito de sintomático e assintomático, né? Sintomático é aquele paciente que se infecta, produz o vírus e existe uma resposta imune e essa pessoa tem sintomas. Isso é um paciente sintomático. Esse paciente, geralmente, ele tem uma carga viral maior, ou seja, como ele está produzindo mais vírus, ele está tendo mais resposta imune, ele está tendo mais sintoma. Esse paciente, geralmente, ele tem a capacidade de infectar mais pessoas, tá? Existe o paciente assintomático. O que é o paciente assintomático? Ele teve a infecção, só que, de alguma forma, ou porque a carga viral era baixa, a quantidade de vírus que ele teve contato era pequena, ou porque ele é uma pessoa saudável, o sistema imune dele está funcionando muito bem, tanto que a imunidade dele inata, aquela bem simples que a gente tem contato, todos os patógenos que a gente tem contato, conseguiu responder e controlar essa infecção, a carga viral nesse paciente é pequenininha. Então, ele está infectado, mas a carga viral, a quantidade de vírus que ele produz é pequena, porque o sistema imune está trabalhando muito bem. Então, essa pessoa tem a capacidade de infectar menos pessoas. Por quê? Porque a carga viral dela é baixa. É impossível de infectar? Não, ele consegue infectar, mas menos pessoas, tá? Esse paciente, então, ele é um paciente que a gente tem que ter uma certa preocupação. Por quê? Porque muitas vezes ele não sabe que está infectado. E ele tem uma carga viral baixa, mas ele pode causar essa infecção de pessoas que ele tem um contato muito próximo, tá? Então, isso seria um problema, certo? Quais são os sintomas para aqueles pacientes que são sintomáticos? Porque tem um assintomático que não vai ter mesmo sintoma nenhum, tá? Esse paciente não vai ter nenhum sintoma, tá? Apesar de estar infectado. E tem aquelas pessoas que vão ter aqueles sintomas bem simples, né? Como uma febre, uma tosse, e pode ser que isso progrida para uma dificuldade de respirar, mas não necessariamente pode progredir. Isso vai variar de pessoa para pessoa. O que isso está ligado? Como é que eu vou saber que uma pessoa vai ter um sintoma mais pronunciado ou não? Isso depende, gente, daquela pessoa, tá? Se ela é nova, se ela é mais velha, se ela é uma criança, se ela é um adulto, se ela é um idoso, se ela tem absolutamente nenhum tipo de doença, ou se ela tem alguma doença associada, se ela tem uma diabetes, se ela tem uma pressão alterada, se ela é obesa, se ela é magra, tudo isso influencia, tá? Porque isso influencia tanto nos fatores genéticos do hospedeiro, que faz algumas pessoas serem mais suscetíveis ou não. Hoje a gente já sabe que isso funciona, né? Por exemplo, algumas pessoas são mais suscetíveis a terem manifestação clínica quando tem dengue e outras não, são assintomáticas para dengue. Tem infecção e não tem nenhum sintoma. Então, existem os fatores genéticos associados e existem idade, sexo e saúde, né? O estado de imunidade da pessoa associado também.
E quando algumas pessoas vão para sintomas mais graves, né, esses sintomas podem se pronunciando, causando pneumonia, causando uma síndrome respiratória aguda grave, que dá o nome da doença. Isso é um déficit respiratório, ou seja, a pessoa vai perdendo a capacidade respiratória, né, e através de exames como, por exemplo, tomografia computadorizada, você vai vendo o pulmão sendo, perdendo essa capacidade, né, e esses pacientes vão ter uma dificuldade de respirar. Isso pode se agravar com o tempo, ao ponto da pessoa ter que ser entubada. E alguns pacientes que têm isso bem pronunciado podem progredir com uma insuficiência renal, né? Que aí seria muito grave, né? Mas a grande maioria dos pacientes vai ter uma infecção leve e se recupera, tá? E outros não. Podem ter uma injúria pulmonar severa, com processo inflamatório gerado pela liberação de citocinas e quimiocinas bastante pronunciado, e que essas citocinas e quimiocinas podem levar à inflamação de outros órgãos, como rins, fígado, coração, intestino delgado, baço, tecido linfóide. Esses pacientes são mais graves. Dos pacientes sintomáticos, pacientes que têm sintomas, 80,9% vão ter sintomas de leve a moderado. 13,8% vão ter sintomas severos, mas ainda assim não críticos, como sintomas graves. E desses, só 2,3% vão ao óbito. Bom, aqui é só um esquema, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu sei que isso aqui é bastante complicado, e cada uma desses ramos aqui tem uma influência, tá? Mas é um esquema que eu gostei muito desse artigo, que mostra o porquê da gravidade de SARS-CoV-2. Então, o que acontece? Que a grande maioria das pessoas vai ser infectada aqui em cima pelo vírus, e a imunidade, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa, vai funcionar bem, essa pessoa vai ter uma sintomatologia leve, tá? Mas em muitos pacientes que têm algum problema, principalmente de imunidade, problema de base, você vai ter liberação de quimiocinas, você vai ter liberação de citocinas, e são essas quimiocinas e citocinas que levam ao processo inflamatório que causa dano em órgãos, né? Quando eu costumo sempre dizer para os meus alunos, quando você tem uma infecção viral, você não tem a manifestação clínica, a doença não é simplesmente porque tem um vírus se multiplicando. A doença existe porque você tem uma resposta imune. E essa resposta imune não causa dano no vírus. Onde que o vírus está no nosso corpo, gente? Está dentro da célula. Então, a resposta imune causa dano na nossa célula. E o grande problema é que a resposta imune, muitas vezes, ela não identifica a célula infectada de célula não infectada. Se eu tenho a liberação de citocinas e quimiocinas, elas atuam nas células infectadas e atuam também nas células não infectadas. E isso gera inflamação, gera lesão de tecido. E é isso que leva à piora dos sintomas, né? E para isso são utilizados vários medicamentos que são o quê? São anti-inflamatórios, são bloqueadores dessas vias de citocinas que vão tentar controlar a quantidade, né, e a ação dessas citocinas no corpo. É isso que se faz em pacientes graves. Pacientes não graves, eu estou com Covid-19, mas eu sou uma pessoa saudável, né? Eu não vou tomar nada, eu vou tomar antitérmico para controlar minha febre, analgésico para controlar minha dor, né? Então, não vou tomar nenhum medicamento anti-inflamatório ou antiviral se eu não tiver uma manifestação clínica grave. Não, estou tendo uma manifestação clínica grave, estou tendo dificuldade respiratória, então vou ser hospitalizado. Meu corpo está sendo bombardeado de citocinas e de quimiocinas que as minhas células mesmo estão produzindo para proteger, para tentar proteger as minhas células da infecção, só que elas causam dano no meu corpo. E aí sim eu vou utilizar anti-inflamatórios, né? Bloqueadores dessas vias de citocinas, interferon, né? A gente sabe hoje que pode causar, né, trombose, então anticoagulantes, todos esses tipos de medicamento para tentar controlar aquela infecção. Tá? Bom, Ana, Marisa, só a questão aqui. Isso também permeia a questão da dificuldade de fazer uma vacina viral, né? Porque você faz uma vacina bacteriana, a célula bacteriana ela é diferente da nossa célula, né? Agora, você vai fazer uma vacina para uma doença viral, o vírus ele é um parasita da célula humana. Então, como você atacar o vírus sem destruir a célula humana, né? Então, isso provavelmente dificulta essa produção da vacina. Estou correta?
Não, Marisa, esse ponto não dificulta da vacina, não. A Não? vacina, tanto a vacina bacteriana quanto a viral, os tipos vão ser praticamente os mesmos, né? Isso dificulta mesmo quando o vírus já está causando aquela infecção, porque como o vírus está dentro da célula, né, o tratamento acaba por atingir a célula, e a célula é minha, né? A célula é do Sim. meu corpo, ela está lá para fazer uma função. Então, isso vai causar um dano na minha célula, então isso vai acabar causando um sintoma em mim, que aquele tecido vai deixar de funcionar, porque ele quer funcionar. A parte da É vacina mais seria no mais. tratamento mesmo, né? Não na vacina, no Exatamente, a tratamento. parte da vacina seria Sim. antes. Eu quero estar protegida para antes de chegar aquele vírus, aquela bactéria lá. Mas a gente vai falar de vacina daqui a Ok. pouco, para você entender melhor. Agora eu estou voltando aqui na patogênese só para poder falar para você sobre o diagnóstico, tá? Então, a gente tem dois tipos básicos de diagnóstico que vão ser utilizados em dois períodos diferentes, né? Do período da infecção até o período de início dos sintomas, a gente tem o que a gente chama de amplificação da carga viral. Eu fui infectada por um pouquinho de vírus, eu estou aumentando a quantidade de vírus, tá? Nesse período específico, é muito mais fácil eu determinar a infecção procurando o vírus, tá? Do que procurando o anticorpo. O anticorpo vai vir depois, tá? Depois que a amplificação viral já começou. Portanto, eu me infectei hoje, tá? Até mais ou menos o quinto dia, do terceiro até o quinto dia, primeiro e segundo, muito difícil, por quê? Porque a quantidade de vírus ainda é pequena. O melhor teste que eu poderia fazer para determinar se eu estou infectada é o teste que a gente chama de molecular, que é o RT-PCR, que é uma técnica que vai determinar a presença do vírus. Por quê? Porque vai procurar o genoma do vírus, que é o RNA, tá? Então, por exemplo, eu tive contato com uma pessoa que estava com Covid semana passada, tem 4 dias, né? Ou tem 5 dias. Nesse momento, não adianta eu fazer um teste que a gente chama de sorológico. Por quê? Porque eu ainda não tenho anticorpos suficientes para serem detectados, a não ser que seja IgA, mas na grande maioria dos testes não procure IgA, procure IgM, IgG, já a gente fala sobre eles, tá? Então, nesse momento que eu estou no início da infecção, às vezes nem sintoma eu tenho, é melhor eu fazer o teste molecular, porque o teste molecular vai determinar a presença de vírus, que geralmente esse teste molecular é feito a partir de um suave, que é um cotonete comprido de uma ponta só, que vai na minha orofaringe, recolhe secreção da minha orofaringe, vai fazer extração de RNA viral dessa secreção e vai tentar determinar a presença do RNA viral lá. Funciona geralmente bem nesse período de incubação, quando eu ainda não tenho sintoma, tá? A partir do terceiro dia, começo a ter a presença de imunoglobulinas. A imunoglobulina mais prevalente, inicialmente, é a IgA, que é o marcador de infecção precoce. A partir do terceiro dia, eu já começo a ter IgM. Dá para eu detectar IgM? Não. Por quê? Porque a quantidade dela é muito pequenininha. Ela vai começar a partir do terceiro dia, mas ela pode começar a ficar mais detectável a partir do oitavo dia. Nesse período em terceiro e oitavo dia que ela está surgindo, que ela começa a subir. Esse é o período que a gente fala que é o período agudo, né? E que eu vou mais fácil, a partir geralmente do oitavo dia, determinar a presença da IgM. Do oitavo dia para frente, eu já tenho uma quantidade alta de IgM, e aí fica mais fácil de eu determinar a presença dele. O IgG, que é o marcador de infecção tardia, que geralmente é o que fala que a gente teve a infecção. Então, por exemplo, se você já teve dengue, você tem IgG para dengue, tá? Você desenvolveu, vai ficar aí para você para o resto da vida. Se você teve dengue, o dengue vírus tipo 2, você tem IgG quanto dengue vírus tipo 2. Se o mosquitinho te picar e você tiver novamente a inserção do dengue vírus tipo 2, você já tem a IgG contra ele, que vai te proteger de você ter uma reinfecção contra esse vírus, tá? Essa IgG é o marcador de que você teve aquela infecção. Para o SARS-CoV-2, ele vai começar lá a partir do 14º dia. Mas, entretanto, contudo, todavia, isso é muito variável, tá? Eu sou professora do curso de biomedicina aqui, então eu tenho muito contato com profissionais de laboratório. E a gente tem todo tipo de caso, gente, tá? Tem, por exemplo, pacientes que só começou a desenvolver IgG a partir do dia 50 dias após a infecção.
Então, isso é uma coisa variável de pessoa para pessoa. E por quê? Porque cada pessoa é um ser único. Se a pessoa teve uma infecção leve, o IgG pode demorar um pouco mais. Se a pessoa teve uma infecção grave, o IgG vem um pouco mais rápido, porque a carga viral é mais alta, tá? Então, isso varia também. Isso aqui é um esquema básico, que acontece na grande maioria dos casos, mas esse tempo pode variar. Então, o que é indicado? É indicado, assim, entre o primeiro e o oitavo dia, é melhor o teste molecular. Do oitavo dia para frente, é melhor o teste sorológico, tá? Quais são os testes sorológicos? São os que a gente mais usa. Tem os testes rápidos, chamados de imunocromatográficos, são vendidos até em farmácia, e tem os testes laboratoriais, que é feito no laboratório de análises clínicas, que utilizam quimiluminescência e também o ELISA. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, porque as pessoas confundem muito. Teste rápido, teste de farmácia, teste imunocromatográfico, não é teste diagnóstico, é teste de triagem. Se eu fiz um teste rápido e ele deu positivo, é indicado que eu faça uma avaliação com um teste mais apurado. O que está acontecendo aqui no Brasil é uma coisa de louco. As pessoas estão tomando testes rápidos como teste diagnóstico. E teste rápido sempre foi utilizado como teste de triagem. Teste rápido é uma coisa que você fala assim, por exemplo, eu vou para uma cidade do interior de Roraima, do Amazonas, tá? Levando testes rápidos para fazer triagem para pacientes HIV positivos nessa cidade, onde não tem nenhum laboratório de análises clínicas. Eu vou levar o teste rápido e vou testar 200 pessoas da comunidade, tá? Isso é um teste de triagem, é um teste para avaliação epidemiológica. Dando positivo ali, aquela pessoa tem que ser indicada em um laboratório de análises clínicas e fazer um teste mais apurado, como um ELISA, por exemplo. Tá? Por quê? Porque testes rápidos têm uma grande tendência a dar falsos negativos e falsos positivos devido a, muitas vezes, terem reações cruzadas com outro anticorpo. Então, já temos artigos, por exemplo, mostrando que pessoas dengue positivas, ou seja, que tiveram dengue, dão falso positivos no teste rápido para a Covid-19. Porque parece que o anticorpo contra a dengue tem alguma semelhança com o anticorpo anti-Covid-19. Então, ele pode dar positivo para a Covid-19 se está se ligando especificamente ao anticorpo de dengue. Então, se você fez o teste rápido e ele deu positivo, vá ao laboratório de análises clínicas e faça um teste mais apurado, como um teste de quimiluminescência, que não dosam somente a presença de anticorpo. O teste rápido só mostra a presença de anticorpo, tá? O teste de laboratório, ele faz a quantificação, ainda te diz o quanto te diz aquele anticorpo. Porque muitas vezes, por exemplo, tem alguns testes que mostram entre 0,1 e 1,2 de dosagem de, por exemplo, IgM, é considerado negativo. A partir de 1,2 da dosagem é que vai ser considerado positivo. Só que no teste rápido isso pode aparecer como positivo, tá? E às vezes nem é o anticorpo, é uma reação cruzada. Então já tem descrição de reação cruzada, por exemplo, de dengue com Covid-19 e de resfriados por os coronavírus humanos comuns. Então, eu tive um resfriado pelo coronavírus humano comum, pode ser que eu dê positivo no Covid-19. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Teste rápido, ele é um teste de triagem. Deu positivo, vá confirmar com o teste laboratorial, certo? Bom, gente, esse aqui é o que a gente acontece hoje no mundo, tá? Esse aqui é a página da OMS, que eu copiei hoje de manhã. Ela tinha sido atualizada ontem, né? Hoje é 26, né, gente? 26, é isso mesmo. Hoje é 26, ela foi atualizada ontem, às 5h14, tá? E que a gente tinha, então, né, 32 milhões de casos confirmados e 980 mil mortes no mundo. No Brasil, a gente tinha 4 milhões e 624 mil casos confirmados, com 138 mil mortes no país. Então, esse é o nosso quadro atual de Covid-19 no mundo, onde a gente ainda não tem um tratamento efetivo, a gente tem tratamento de suporte, né? Ainda não tem nenhum medicamento que a gente pode falar assim, é um antiviral contra SARS-CoV-2, não temos. Temos tratamento de suporte, que é o quê? Esse tratamento que eu falei para vocês, anti-inflamatórios, analgésicos, antitérmicos, anticoagulantes, etc., que é um tratamento de suporte para tentar evitar que aquela pessoa progrida para uma gravidade e óbito, tá?
Então, a gente está apostando as nossas fichas numa possível vacina. Vamos falar o que a gente tem de vacina. Eu sou uma fã da vacina, tá? E antes, logo no começo do ano, eu participei, ou foi no final do ano, já não estou nem mais sabendo, de um debate a respeito de vacinas. Eu sempre falo, quem for anti-vacina, por favor, vá lá no debate, porque eu vou tirar essa ideia da sua cabeça. Eu sou uma grande fã de vacina, eu acho a vacina uma coisa fantástica e não só falo, como provo para vocês com dados. Esse quadrozinho aí é um quadro que eu sempre apresento nas minhas aulas de vacina. A vacina é o melhor método de prevenção de doenças no mundo, com o melhor custo-benefício. Apesar da vacina ser algo caro de desenvolver, ela ainda é muito mais barata do que tratar pessoas doentes. Tá? A pessoa está doente, ela fica em casa, perde a produtividade daquele dia, ela não vai trabalhar, ela vai ter que fazer uso de medicamentos, às vezes ela vai ter uma gravidade, vai ser internada ela vai ter um custo para o Estado, isso tudo é muito mais caro do que se vacinar uma pessoa. E a principal perda que a gente tem quando a gente não tem vacina é da vida da pessoa. Se a gente não tem um tratamento, a gente tem uma vacina, aquela é uma doença que pode levar ao óbito e a gente perde vidas, né? E ela leva ao desenvolvimento de uma imunidade de longa memória. Provo para vocês que vacina é uma maravilha e eu não tenho nenhum antivacina para contestar, com esse pequeno quadrinho, né, que mostra nos Estados Unidos como que era antes e depois de vacina. Então, a gente vê, ó, em 1922, antes da vacina de difteria. Nos Estados Unidos, a gente tem 175 mil casos de difteria. 1998, com vacina, um caso. Né? Sarampo, gente. O sarampo, gente, é uma doença que, se vocês conversarem com os pais, os avós de vocês, né, vão ver que na década de 50, 60, as pessoas morriam, as crianças morriam muito de sarampo, né? A minha avó falava que só via os caixãozinhos brancos passando na rua, né? Muita gente morria de sarampo. Né? Então, ó, em 1962, antes da vacina de sarampo, 500 mil de pessoas morrendo nos Estados Unidos. 98, 89 pessoas, né? E aí vai cachumba, rubéola, até a varíola, gente. Né? Em 1904, 48 mil pessoas. A varíola foi uma doença extinta da humanidade. Extinta por quê? Por causa de uma vacina. Como ser... Eu não consigo imaginar quais argumentos que um antivacina pode ter contra isso. Tá? Então, assim... Quem souber de alguém que é antivacina, pode dar meu telefone para eles. Pode mandar vir falar comigo. Eu consigo tirar essa pessoa, essa ideia em 2 minutos. Bom, quais os desafios que a gente tem para o desenvolvimento de uma vacina? Gente, historicamente, poucas são aprovadas em meio a centenas de propostas. Então, em termos de dados, de cada 100 vacinas sendo testadas, de 1 a 2 vão ter sucesso, tá? O que a gente quer de uma vacina? A gente quer que ela induza a produção de anticorpos neutralizantes, induza uma resposta imune celular, induza uma memória imunológica. Eu tomo a vacina hoje e eu consiga, daqui 10 anos ainda, ter proteção, né? Não induza doença, que aquela vacina não tenha uma reversão e eu fique doente pela vacina, e de preferência que ela não me cause efeitos colaterais. Disponibilidade de custo acessível para que pessoas e países possam custear essa vacina, adaptabilidade à possível geração de novos sorotipos, ou seja, que mesmo que o vírus varie, né, cause mutações e mude, aquela vacina ainda consegue, né, cobrir aquele tipo de pessoa. Vou falar rapidamente para vocês dos tipos de vacina e dos estudos de Covid, tá? Então, olha só, esse quadrinho aqui é de abril, ó, da Nature. Em abril, a gente tinha, ó, vários grupos estudando vacinas baseadas em proteínas, né? Depois vetores virais, o vírus inteiro e ácido nucleico, muito mais proteínas, tá? Em termos dos tipos de vacina que eu vou falar para vocês. Agora, em julho, também da Nature, a gente já vê que, ó, isso daqui, gente, era ainda em testes pré-clínicos, ou seja, antes de teste clínico. Em abril, a gente só tinha testes pré-clínicos, tá? Em julho, a gente já tem testes clínicos. O que é teste clínico? Já está sendo testado em animais e humanos, tá? A fase 3 é a última fase. E aí a gente já tem, ó, tanto de desenvolvimento de indústrias quanto de academia, ou indústrias e academia juntos, a gente já tem
algumas vacinas já sendo testadas em vários âmbitos, né? E principalmente as vacinas de vetores virais, né? E de subunidades são as que têm maior quantidade, tá? A OMS, ela todo dia, toda semana, ela faz uma triagem das vacinas que estão em testes pré-clínicos e clínicos. Essa daqui é a página que foi atualizada hoje, né? Ou foi atualizada ontem, eu copiei hoje, isso daqui, tá lá no site da OMS. Toda vez que você quiser ver, você pode digitar lá Draft Landscape, vem todas as vacinas que estão sendo testadas no mundo. Então, nós temos 40 candidatos em testes clínicos, ou seja, está na fase 1, 2 e 3, né? Sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma sétima, que estava na página de baixo, em fase 3. As outras todas, o restante que dá 40, ainda está só até fase 2 ou fase 1, tá? E eu vou falar aqui das principais para vocês, principalmente as que estão sendo testadas aqui no Brasil, tá? Em testes pré-clínicos, ou seja, ainda não chegou em testes, em uma nós temos 149. Gente, então, ou seja, 149 mais 40, é impossível que não saia pelo menos uma ou duas vacinas de estudo aqui, tá? Então, nós temos 149 candidatos à vacina em testes pré-clínicos, ou seja, ainda estão dentro do laboratório sendo tratados, sendo testados em células e em animais ainda de laboratório, como camundongo. Ainda não foi para teste em animais superiores, como, por exemplo, mais semelhantes ao humano, como macacos, por exemplo, e humanos, tá? Quais são esses tipos de vacina, tá, gente? Vou falar os tipos e quais que tem que já estão em fase 3 para a gente, tá? Então, temos vacina de vírus atenuado, né? Que é o quê? Um vírus, é o vírus, só que ele foi, de certa forma, entre aspas, enfraquecido. Gerou mutações na sequência de genoma desse vírus, de modo que ele consegue causar fielmente uma infecção, às vezes consegue até se multiplicar alguns tipos celulares, mas não consegue levar aquela infecção para frente, né? Então, ele mimetiza fielmente uma infecção viral, tá? A imunidade é para a vida toda, sem reforço, uma única dose te dá imunidade para a vida toda, com uma taxa de eficácia de 95%. O que significa isso? 95%, de 100% de 100 pessoas vacinadas, 95% têm a soroconversão e vão ter para a vida toda. Tá? Resposta imune humoral, a de anticorpos e a celular é estimulada. São vacinas que necessitam de um controle de atenuação. Todos os lotes produzidos têm que ter testado o controle de atenuação antes de sair da indústria de biotecnologia. E tem risco de reversão à patogenicidade. O que acontece? Aquele vírus ele tem mutações. Como ele é um vírus vivo, só atenuado, se aquelas mutações foram revertidas durante a multiplicação viral, ele pode voltar a ser o vírus selvagem, tá? Então, exemplos dessas vacinas para ficar muito claro para vocês. O Zé Gotinha, a vacina Sabin, aquela que a gente tomou de pequeno, né, na boca, é uma vacina de vírus atenuada. A vacina de febre amarela é uma vacina de vírus atenuada, tá? Geralmente, com o tempo, tem uma tendência a ir passando da atenuada para a vacina inativada. Por exemplo, antes tinha só o Zé Gotinha, a vacina Sabin, hoje se faz mais uso da vacina Salk, que também é contra a poliomielite e que é uma vacina de vírus inativado, porque ela tem essa segurança de quê? De não acontecer a reversão, né? Então, existe, por exemplo, 1 a cada 8, 10 milhões de doses de vacina de poliomielite que o vírus reverte e pode causar poliomielite numa criança, tá? Então, ela tem esse risco de reversão. Portanto, é uma das vacinas que tem mais dificuldade de ser produzida por causa disso. E não tem nenhuma desse tipo em teste pré-clínico, tá? Vacinas de vírus inativado. Essas sim nós temos várias, tá? O que é? É um vírus, aquele vírus que está causando aquela doença, que ele vai ser simplesmente produzido em laboratório e depois inativado. Literalmente o pessoal chama popularmente de vírus morto, né? Não existe risco de reversão da patogenicidade, isso não volta para trás, porque ele está morto, tá? Ele está inativado, não tem como ele voltar para trás. Não há risco de transmissão, esqueci de falar para vocês. O vírus, a vacina de vírus vivo atenuado, ela tem risco de transmissão. A vacina da poliomielite, o Zé Gotinha, né, a Sabin, ela se multiplica no trato intestinal liberado nas fezes. Então, uma criança, por exemplo, que coça, põe a mão no bumbum e depois vai lá e dá um biscoitinho na boca do outro, ela está vacinando o outro por tabela, tá? Se tiver resto de fezes na mão e ela está colocando um biscoitinho na boca do outro, a gente vê isso muito em berçário, escolinha, né?
ele está literalmente vacinando uma outra pessoa por tabela, tá? Porque o vírus é vivo, só está atenuado. No caso do vírus inativado, não tem risco de reversão, não tem risco de transmissão, e por causa disso, por não ser o vírus que se multiplica, você tem que ter uma dose só, não funciona, você tem que ter de 2 a 3 doses para gerar uma imunidade possível de ter uma resposta imunológica prolongada. A resposta é só humoral, você não tem atividade de resposta celular e é necessário uma substância adjuvante, ou seja, algo para chamar a atenção do sistema imune. Então, são colocados, por exemplo, outras moléculas junto com o vírus para que possa aumentar a imunidade daquele preparado para chamar mais a atenção do sistema imune. Então, nesse ponto, a gente tem várias. Qual que está mais na frente, principalmente está sendo testada aqui no Brasil, é a vacina da Sinovac, que é o vírus inativado, junto com o alumínio, que é o adjuvante, para chamar a atenção do sistema imune. Então, essa vacina, por exemplo, é aquela que está lá em São Paulo, né? Que milhares de doses já estão sendo testadas no Brasil e que tem dado bons resultados. Após a segunda e terceira dose, tem dado bons resultados, né? Só mostrando aqui para vocês que desde maio ela já começou a ser testada em testes, ela foi desenvolvida e já está em testes clínicos de fase 3, inclusive aqui no Brasil. As vacinas de vetores viral. O que é um vetor viral, gente? O vetor viral é quando você não vai usar o vírus que causa a doença. Você vai usar um outro vírus, tá? O que está sendo mais utilizado para o SARS-CoV-2 é o adenovírus. Então, pega o adenovírus, que é adenovírus. O adenovírus é um vírus que causa, algumas cepas causa conjuntivite, outras causa resfriado, né? Então, eles estão pegando um adenovírus que não é humano, um adenovírus que causa infecção em macaco, tá? Eles estão pegando o gene da proteína S do SARS-CoV-2 e colocando dentro do adenovírus. Então, você pode utilizar o adenovírus tanto infectivo, ou seja, vivo, entre aspas, quanto o adenovírus não infectivo, ou seja, morto, que não se replica. E você faz a vacinação da pessoa com esse vetor viral, com o adenovírus levando o gene do SARS-CoV-2. Ele vai entrar dentro da célula e vai lá produzir a proteína S, né, e vai apresentar aquela proteína S para o organismo e o nosso organismo vai produzir um anticorpo contra aquela proteína S. Esses não tem vacina em humanos ainda utilizando vetor viral, tá? Já foi utilizado o vetor viral em terapia gênica, por exemplo, uma criança que tem deficiência no hormônio do crescimento. Eu pego um vírus, coloco o gene do hormônio do crescimento dentro desse vírus, infecto a pessoa e esse gene vai ser expresso e vai produzir o hormônio do crescimento naquela criança, tá? Então, isso já foi feito, chama terapia gênica, mas como vacina, ainda não tem nenhuma vacina em humano assim que é utilizado normalmente, tá? Então, ele induz intensa resposta imune, porque vai produzir a proteína S, você vai produzir uma grande concentração de anticorpos contra ela, e a imunidade contra o vetor pode diminuir a ação. Isso é uma desvantagem. Por exemplo, se eu já tiver uma imunidade contra o adenovírus, porque eu já tive alguns resfriados por adenovírus, eu vou tomar a vacina, mas eu posso ter anticorpos que bloqueiam esse adenovírus e ele não vai nem conseguir chegar a infectar na minha célula. Para evitar isso, os cientistas estão utilizando, ao invés de adenovírus humano, adenovírus de macaco. Por quê? Porque eu tenho imunidade contra adenovírus humano, mas provavelmente não tenho uma imunidade contra adenovírus de macaco. A vacina de Oxford e da AstraZeneca é um vetor viral não replicante, tá? É um adenovírus, também já está em fase 3 de estudos, né? Tem uma ótima resposta de anticorpos, tem uma resposta de anticorpo e uma resposta celular também, semelhante a pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. E também está sendo testada no Brasil, né? Ela começou a ser testada no Brasil em cooperação com a Fiocruz, né? E ela também vai ser uma vacina que já está sendo testada aqui no Brasil. A Johnson Johnson também está utilizando um vetor viral não replicante. Então, é uma vacina também que já está, né, na etapa 3, né? E eles já publicaram, em julho, já publicaram bons resultados em macacos, já começou a etapa 3, que está acontecendo em testes lá nos Estados Unidos, né? Já está sendo testada lá. Vacinas de DNA e vacinas de RNA, gente. Então, vacinas utilizando ácido nucleico.
São vacinas também que não existe ainda nenhuma licenciada em humanos. Mas já existem vacinas de DNA e RNA? Sim, existem vacinas para animais. Então, tem vacinas de uso veterinário, por exemplo, em salmão, para evitar que tenha infecção, contra o West Nile, que não é uma doença frequente aqui no Brasil, apesar de já ter alguns casos, mas é uma doença frequente caso nos Estados Unidos e causa infecções, por exemplo, de cavalos. Então, já tem vacina de ácido nucleico para animais, né? E para humanos ainda não, pode ser que a gente tenha a primeira. Pode ser tanto vacina de DNA quanto vacina de RNA. É uma vacina, gente, que a grande vantagem dela é como que ela é fácil, a vacina de DNA, principalmente, como ela é fácil de ser produzida, tá? Porque a gente já tem, através de técnicas de biotecnologia, muita facilidade de produzir DNA em laboratório. Então, ela é fácil de ser produzida, é rápida de ser produzida, pode ser produzida em grande escala, e o DNA ele é muito estável. E geralmente você pode fazer a vacinação da pessoa simplesmente com o DNA, que a gente chama de DNA nu, só o DNA. Através de uma pistolinha, e você faz a vacinação do DNA, ele entra dentro da célula, a célula vai transcrever um RNA mensageiro desse DNA, né, e vai produzir a proteína, que no caso daí seria a proteína S. Vai apresentar também e vai montar uma resposta contra ele. Pode ter o RNA. O RNA também é rápido a produção, mas tem que ter uma etapa a mais. Por quê? Porque o DNA é muito estável, mas o RNA não. O RNA é muito lábil. Só para vocês terem noção, na nossa pele a gente tem RNA. Se eu colocar um RNA sob a minha mão, eu tenho enzimas RNAs na pele que vão degradar, quebrar esse DNA. Então, ele tem que ser protegido. Então, o RNA, geralmente, ele tem que ter uma capa e ele não vai ser nu como o DNA, que é mais estável. Então, você tem que rodear ele por uma capa. Geralmente, são capas de substâncias lipídicas que rodeiam o DNA e você faz a aplicação. E, da mesma forma, o RNA vai para dentro da célula e ele vai ser traduzido na proteína S, que vai ser apresentada para produzir uma resposta imune. Então, a vacina da Moderna, que é em cooperação com a NIAID, ela é uma vacina de RNA mensageiro da proteína S, do SARS-CoV-2, rodeada por uma membrana de LNP, que é uma membrana lipídica, e já é uma técnica que é bem... A Moderna é uma empresa de biotecnologia que já faz isso já há algum tempo, e que ela mostra que funciona muito bem. Existe a fusão dessa capa lipídica com a membrana plasmática, gerando um endossomo que vai liberar o RNA lá dentro. E ela já fez isso para vários tipos de vírus e outros tipos, tanto HIV quanto vírus animais, influenza e testes em camundongo, então ela já sabe fazer essa técnica durante algum tempo. Então ela já produziu, desde julho já estava com os Premlar Report, né, de testes em humanos já, e ela já aumentou inicialmente com 45 pessoas, também já está testando na fase clínica do tipo 3 já, essa vacina de RNA. E as vacinas de proteínas, que são vacinas também que podem ser utilizadas, que são muito seguras, que seria o quê? Literalmente vacinar a pessoa com a proteína S. Então, a proteína S ela é produzida em laboratório, geralmente dentro de células ou dentro de leveduras, né? Você purifica essa proteína S e aplica essa proteína S. Então, nós já temos várias vacinas assim, por exemplo, a vacina de hepatite B é a proteína HBS do envelope do vírus da hepatite B. A gente recebe 3 doses dela e funciona muito bem. Então, é uma vacina muito segura, só que ela é pouco imunogênica, você tem que colocar um adjuvante junto e que você tem que dar muitas doses. Geralmente, por exemplo, a de hepatite B são 3 doses e 85% de soroconversão, ou seja, de cada 100 pessoas que recebem as 100 doses, somente 85% soro converte para IgG positivo. Então, tem que fazer o controle também se a pessoa soro converteu. Então, por isso que ela necessita de muitas doses e de um adjuvante. E não tem nenhuma em fase 3 ainda. E tem a VLP. O que é a VLP? É a vacinas de virus-like particles, são partículas tipo vírus, mas que não são vírus, né? Você produz proteínas virais que se montam formando uma estrutura viral. É uma vacina um pouco mais difícil de ser produzida no laboratório, mas geralmente ela é muito efetiva, né? Porque ela imita a estrutura do vírus, né? Então, tem algumas tentativas de fazer VLP a partir da proteína S, tá? Tem vacina de VLP já que funciona para a gente? Tem a vacina de HPV. Então, a vacina de HPV é a proteína L1 do vírus HPV, que é produzida, ele monta uma estrutura do capsídeo, que é essa proteína L1, e você vacina a pessoa com isso.
não tem risco porque dentro não tem genoma, é só aquela estrutura de VLP, não tem genoma viral dentro, né? E aí ela é muito segura também por causa disso, mas é mais complicadinho de produzir porque tem que montar, a VLP tem que se montar direitinho, formar aquela estrutura, então tem que ter o controle para ver se está formando direito, né? Mas funciona também muito bem e precisa também de algumas doses. Bom, e tem vacinas made in Brasil? Tem dentro do teste pré-clínico, tá? Então, a gente tem, ó, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. Então, em teste pré-clínico de uma vacina de influenza levando a proteína S. Então, o vírus influenza que é utilizado na vacina de influenza, que é um vírus inativado, com o gene da proteína S. Agora, eles estão tentando utilizar um vírus vivo de influenza com a proteína S dentro. Então, né, vamos ver se vai funcionar. E tem também de VLP. Na USP tem testes utilizando uma VLP da estrutura viral também, que está em teste pré-clínico. Vamos ver se vai passar para os testes pré-clínicos para poder para o teste clínico também, né? Mas os cientistas brasileiros estão trabalhando com isso também. Bom, esse ano eu participei do Pinch of Science, que teve, né? Teve no mundo todo, teve aqui no Brasil também. Eu participei do Pinch of Science. Uma das perguntas que me fizeram lá e que eu achei muito interessante foi se a pandemia poderia ter sido evitada, né? Então, essa pandemia poderia ter sido evitada? Evitada, não, mas ela poderia ter sido minimizada, tá? E por que ela poderia ter sido minimizada e não foi, né? Como que ela poderia ter sido minimizada? Com investimento em pesquisa. Então, foi o que eu falei para vocês no início dessa fala, né? Se, quando a gente teve lá o SARS-CoV-1 e o MERS, a gente tivesse tido investimento na ciência, tanto do Brasil, quanto já é difícil aqui, todo mundo que trabalha com pesquisa aqui sabe, mas quanto do mundo todo, tivesse investido mais em gerenciamento epidemiológico desses casos, do contato com esses vírus, tivesse investido no desenvolvimento de um tratamento, de um antiviral contra SARS-CoV-1, de um antiviral contra MERS, de uma vacina que funcionasse contra elas, a gente já teria meio caminho andado. Porque, muito provavelmente, se um antiviral já tivesse patenteado funcionando contra SARS, ele provavelmente poderia funcionar contra SARS-CoV-2. Uma vacina que fosse um protótipo que funcionasse contra SARS e MERS, provavelmente funcionaria contra SARS-CoV-2. Então, se a gente tivesse tido investimento em pesquisa durante todo esse tempo, hoje a gente teria essa situação que a gente está, com certeza, minimizada. Então, é o que eu gostaria de deixar de ideia para vocês, principalmente vocês que têm relação com a ciência ou não, que a gente tem que sair do nosso mundinho, da nossa academia, da nossa mesa, da nossa cadeira, da nossa sala, e explicar para as pessoas o que é ciência, para confiar na ciência, né? Como? Cobrando dos governos investimentos em ciência, votando em candidatos que valorizam a ciência, apoiar os cientistas, o trabalho dos cientistas, né? Popularizar a ciência, entender a ciência por trás das coisas, qual a ciência por trás do meu celular, qual a ciência por trás do meu notebook, por que tem gente que estuda astronomia, por que tem gente que estuda economia, por que tem gente que estuda as ciências humanas e as ciências biológicas, entender a ciência por trás das coisas que a gente usa, da pasta de dente que a gente usa, do shampoo que a gente usa, entender, explicar para as pessoas a ciência que existe por trás das coisas. E, principalmente, liberar o conhecimento e falar para as pessoas que elas não devem espalhar infecção também, mas não devem espalhar informações falsas, né? Então, aquilo que eu recebo no WhatsApp, ou aquele vídeo que eu vejo numa página estranha do YouTube, aquilo não é uma informação confiável. Então, sempre se questionar, explicar para as pessoas que elas devem se questionar e não confiar em tudo aquilo que a gente recebe de informação. Procura saber, será que isso é verdade? Será que eu posso confiar nisso? Né? E muito importante, né? Confie na ciência, as vacinas salvam vidas, a Terra é redonda. Se você trabalha na ciência, se você é da área de educação, é da área científica, não importa qual área você dê um pouco do seu conhecimento para aquelas pessoas que são leigas, divulgue o conhecimento científico, para que a gente possa sair desse obscurantismo, né? De más informações, de falsas informações e levar informações que realmente sejam verdadeiras e importantes para as pessoas, né? Então, agradeço muito estar aqui, agradeço demais a participação, estou à disposição de vocês, de cada um de vocês, para tirar dúvida, para acompanhar,
né? E tanto por e-mail, por telefone, Instagram. Eu até recomendo, caso vocês ainda não tenham esse grupo, hoje o Instagram é uma ferramenta, né? Eu tenho grupos dos meus alunos de biossegurança, a gente põe informação sobre biossegurança, informações sobre Covid-19, vacinas, tratamento, informações verdadeiras numa página no Instagram, e que isso leva informação, e a gente quer levar informação verdadeira para as pessoas, então eu recomendo que esse projeto legal também tenha uma página no Instagram para a gente poder acompanhar. Agradeço muito a participação e a presença de vocês, muito obrigada. Ô, Ana, estou até emocionada aqui, porque eu já sabia, já assisti suas palestras e eu sei que é fenomenal, vocês perceberam aí, não é à toa que você foi a primeira para inaugurar aqui o grupo, e parabéns pela Terra Não É Redonda, finalizou com chave de ouro, a Terra é redonda, finalizando com chave de ouro. Eu queria só reiterar a sua fala aí, que o Ricardo Palácios, que ele é diretor médico de pesquisa clínica de Centro de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan, que em uma entrevista ele disse o seguinte: em vez de torcer por medicamentos, vacinas, devemos torcer pelos cientistas e pela ciência. Então, realmente, nós estamos aqui na torcida e eu tenho certeza que a ciência vai dar essa resposta novamente para a sociedade. Então, parabéns.